Fala, gente, muito boa noite, começando mais um Verbalize nessa segunda-feira gostosa, com muitas coisas boas para compartilhar com vocês. Boa noite, Elis. Boa noite, meu amigo Wilson Neves. Você tá todo caprichoso hoje, né? Toda vermelha. Estou toda vermelhinha, né? Muito coradinha. Pra combinar, é paixão, né? Vermelho é paixão? É paixão? Dizem que é, Mulher né? apaixonada, gente. Que é puro amor, meu filho, puro love. Amor da casa. Eu já começo demonstrando o meu amor e pedindo. Pegue e dê um like agora aí pra gente. Ou muitos likes. Muitos likes. Compartilhe esse link, pegue e mande pros grupos aí de WhatsApp, dos seus amigos, dos vizinhos, daqueles grupões de fofoca, aquele grupo que fala mal do outro grupo. Então, manda pra aquele também. Ou para aquele amigo que você fala, é segredo, não conta para ninguém. Ele vai, passar para frente. Isso mesmo. E também inscreva-se no canal, tá bom? Inscreva-se, porque muita gente vem aqui, assiste, curte, gosta, mas esquece de algo importante que é inscrever. Precisamos inscrever aí muita gente para aumentar o nosso número de inscritos no canal. Então vem com a gente que o Verbalize está começando e nós vamos falar dos desafios de quem estuda no Paraguai, os perrengues, as dificuldades que enfrenta, se a comida é boa ou se é ruim, a saudade de casa, o chororô e tudo mais. Com o nosso convidado para lá de especial, está aqui conosco, Bruno Antônio, nosso clínico geral, que formou no Paraguai, já está vindo para o Brasil, para casa de volta. Como é que está sendo? Sim. Boa noite. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado, Wilson, Elisângela, pelo convite de estar aqui. É uma honra participar do Verbalize. E hoje a gente vai conversar aí sobre os desafios de ir para o Paraguai. É muito comum, tem muito rondoniense lá e eu vou passar um pouco desse conhecimento. Cara, a gente conhece realmente muita gente daqui que vai para Paraguai ou Bolívia, né, para estudar. Sim. E assim, é um sonho de muita gente, né? Fazer medicina é um sonho que muitas vezes é inalcançável para alguns, né? Pelo financeiro também, muito né? caro, no Brasil é muito caro o investimento. E aí existe essa possibilidade de ir para outro país. Mas eu quero realmente, eu tenho curiosidade de saber como é que é essa experiência de estar em outro país com outra língua para aprender, né, tantas coisas relacionadas à saúde, mas ter que aprender uma outra língua, uma cultura diferente. Como é que é esse desafio? Tem muitos desafios. Depende muito também do lugar que você vai, né? Se você escolher... O lugar que eu foi fronteira com Mato Grosso do Sul. Então ali é engraçado porque você pode estudar num país diferente, porém você pode morar no Brasil. É uma rua só que separa os Pertinho. dois países. Que legal! Uma quadra. É assim, você consegue estar no Brasil e tirar uma foto do Paraguai. É muito próximo. Você não tem fronteira. Onde eu estava ali em Pedro Juan Cabaleiro é diferente de outra cidade que muita gente vai, que é Cidade del Leste. Que em Cidade del Leste você tem que atravessar uma ponte. Lá em Pedro Juan não, é literalmente uma avenida. Você atravessou, você está no Paraguai. Então, por essa comodidade, muita gente procura aquele local. E os desafios são vários, né? Poderia elencar vários, como a língua é um dos desafios, a distância é um dos desafios longe da família, né? E também as burocracias de você estar em outro país. Lá tem muitas línguas diferentes, né? Tem. Eu já ia perguntar, você experimentou muitas línguas diferentes? Não. Oxe. O idioma que mais prevalece por lá é o português ou é o dialeto do Guarani. Guarani. Lá é assim, na fronteira ali onde eu tava, são as três línguas, o português, o espanhol e o Guarani. No lado do Brasil, os brasileiros eles só falam português. Já do lado do Paraguai, muito porque a gente consome muito lá, eles vendem muito para os brasileiros, todos falam português. Ali todos os paraguaios falam português. Só tem essa distância quando você vai adentrando mais para dentro do país. Agora ali na fronteira, a maioria vai falar português. O que acontece? As aulas são ministradas em espanhol pela maioria dos professores. Quando é um professor brasileiro, que tem também alguns, eles priorizam o espanhol porque o Ministério da Saúde ele bate nessa tecla que as aulas do Paraguai têm que ser ministradas em espanhol também. Agora o Guarani, o engraçado do Guarani, ele é muito difícil de aprender. Dificilmente você vai encontrar alguém que foi pra lá e voltou sabendo alguma palavra do Guarani, porque é muito difícil. E o que você mentalizou de palavras lá que dá pra fazer o nó na nossa mente? Olha, que eu sei é Baixapá, que é bom dia.
Então, Baixapá. 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 Mais do que isso, não sei. E quando vê uma mulher bonita, como é que fala, hein? E a gente fala em espanhol, muy guapa. Isso você sabe. Mas sabe o que eu achei interessante que ele falou aí? Que os brasileiros não aprendem o Guarani. Sim. Mas esse pessoal que está ali na borda ali do Brasil aprendem o português. Aprendem um português. E eles falam Guarani. E eles falam Guarani e espanhol. Ou seja, eles têm três línguas, três idiomas ali que eles conversam. Na verdade, o espanhol é mais universalizado, né? Mas o ponto que eu quero chegar. Por que o brasileiro é assim, cara? Você viu a diferença? De uma rua. Exatamente. O de cá fala 3 línguas e daqui não fala. Eles só não fala procuram uma. aprender o espanhol. Eu entendo que existe uma comodidade por conta da economia. O paraguaio, ele atende muito brasileiro. Então, por ser uma região de fronteira, o pessoal ali do Mato Grosso do Sul e dos estados, eles atravessam a fronteira para poder comprar eletrônicos. Eles se preparam para receber esses clientes. Exatamente. E o brasileiro não existe essa importância porque não tem essa demanda. Exatamente, não tem essa demanda do paraguaio atravessar o Brasil. E o próprio paraguaio que atravessa pro Brasil, ele já fala português. Então o brasileiro não tem esse estímulo. É que é sempre mais atraente comprar de outro país do que comprar do próprio país, né? Sim, por conta da questão dos impostos, né? É mais barato. Então muitos brasileiros lá a fronteira ela é preparada para receber brasileiro para poder comprar importado. Então todos os funcionários eles já têm esse cuidado de atender e não ter essa barreira da língua. Então você pode ir lá e você vai conseguir comprar tranquilamente. Você falou que o espanhol prevalece na língua lá. Sim. Para compreender as aulas no início, como é que foi para você? Foi muito difícil? Já dominava o espanhol? Olha, a dificuldade maior, por ser uma língua que parece muito com o Brasil, na forma de falar mesmo, você consegue compreender as aulas. E o professor, ele também, principalmente nos anos iniciais, ele tem um cuidado de te responder, de parar a aula se você não entender. Falar mais devagar, exatamente. Agora, o que acontece muito é, depois, na metade ali do curso, você já tem que fazer sua apresentação em espanhol. Se você tem que apresentar um trabalho, fazer algum atendimento, você é obrigado a fazer em espanhol. E se você for fazer um internato, nenhum lugar você não pode exigir que o seu paciente fale português. E ali, por ser uma região, é uma capital daquele estado, né? Então nos hospitais, a gente atende o interior. Então, o paciente que vem ser atendido por você, ele não tem obrigação nenhuma de falar português. Já você que está lá há alguns anos, tem a obrigação de atender ele em espanhol. Esse pessoal do interior, todo mundo lá fala espanhol, então? Não tem alguém que vai falar só Guarani? Tem. Na verdade, para o interior, quando você entra, tem muitas aldeias. Tem muitos, a gente chama de nativos, né? Então, esses nativos, sim, alguns falam apenas Guarani. E aí, quando tem esses casos dentro do hospital e a gente precisa de ajuda. Uma coisa engraçada do Guarani é, às vezes, quando um paraguaio, ali na fronteira mesmo, ele quer falar alguma coisa na sua frente, que ele não quer que você entenda, ele usa o Guarani. Usa o Guarani. Ele tem muito disso também. Às vezes eles querem fazer alguma piada ali, interna, ele usa o Guarani, que ele já entende que você não vai saber. Mas sobre o Guarani, da pessoa falar só Guarani, alguns casos você vai encontrar, chegando no internato, uma pessoa que foi transferida ali do interior e precisa dar um atendimento, uma pessoa que mora numa aldeia, numa hora remota, de falar só Guarani. Na verdade, o curso acaba forçando as pessoas a falar mais de um idioma, né? Sim. Não só pela cultura também, mas até pelo mercado de trabalho, que acaba lá na frente abrindo novas oportunidades também. Sim, e é um estímulo que a gente tem para poder voltar depois com essa certificação, né? Hoje, por exemplo, quando eu for me candidatar para uma prova de residência, eu vou lá colocar no meu currículo que eu falo fluente em espanhol. E é uma pontuação a mais. Quem tem esse interesse vai buscar lá e usar isso como uma oportunidade. E onde foi a sua maior dificuldade? Na alimentação, na adaptação, no convívio? Olha, a minha maior dificuldade, eu vou dizer que foi a distância da família. A distância. Porque daqui até lá são
mais ou menos 2.100 quilômetros. Então, para você chegar lá hoje de ônibus, você vai sair daqui agora e vai chegar lá daqui 2 dias. Então, você vai. Isso é a distância que você tem só para chegar de um ponto ao outro. Então, por exemplo, não dá para você simplesmente ter. Vamos supor que você tem uma semana de férias, uma semana ali onde não vai ter aula. Não dá para você 2 vir aqui dias para visitar vir, sua família. 2 dias para voltar, já foi a semana. Justamente. Então, não é viável. Então, se você for fazer uma coisa, vai ser a cada 4 meses ali nas férias do meio do ano e no final. E essa foi com certeza a minha maior dificuldade, porque aqui tinha meus pais, meus irmãos, né? Então, quando eu cheguei lá, é um lugar novo, você não conhece ninguém, então você fica à mercê ali de você tentar fazer algumas amizades, né? E no início essa adaptação é muito complicada. Você é nascido aqui de Paraná? Eu nasci em Ariquemes, e aí em 2007 a minha família se mudou aqui para Paraná. E aí você sempre ficou aqui, fez ensino médio, tudo aqui e decidiu ir para lá? Fiz o ensino médio aqui, fiz o ensino fundamental e o médio, e aí no final eu não tinha nenhuma pretensão de estudar fora. E o que aconteceu? Eu me candidatei para estudar no Brasil. Na época, os vestibulares de medicina eram bastante concorridos até nas particulares. Ali eu estou falando de 2016. Então eu fiz para a Facimed em Cacoal, que só tinham 3 faculdades e todas eram em Porto Velho e a Facimed. Então eu me candidatei para lá, mas foram 3 anos de cursinho para poder ser aprovado. E aí de 600 candidatos eu fiquei em 10º lugar nesse ano que eu fui aprovado. Porém, ainda era particular, eu não consegui FIES e a minha família não teve condições de me manter na faculdade. Então, quando eu terminei, eu ainda fiz 4 meses de faculdade lá em Cacoal. Quando eu vi ali, não vai dar certo, eu vou ter que, não vai dar para pagar, não consegui o FIES, eu vou ter que trancar. O que aconteceu? Eu voltei pro cursinho com o objetivo de vou estudar mais um pouco para tentar uma federal. Meu objetivo nunca foi ir para o Paraguai. Na primeira aula de matemática do cursinho, eu falei, não dá mais. Agora eu já vi como é que é a medicina, eu já vi que é isso que eu quero, eu já vi que não vai rolar eu ficar aqui no cursinho mais um ano. Não tem como, eu não vou aguentar. Eu vou para o Paraguai. E aí foi nessa decisão que eu fui para lá, que eu comecei a estudar lá e consegui concluir. Como é que é essa parte burocrática? Isso que eu ia perguntar a situação, que tem até a ver com o que ela está falando. Geralmente quem vai para lá, tem gente que se arrisca, eu vou lá, consigo um trabalho e pago o curso. Mas tem aqueles que vão com respaldo financeiro da família também. Sim. E entra justamente nessa parte que ela está falando, na parte burocrática. Como é que é lidar com essa situação? Como é que é inserido lá, né? Então, lá já é bem estruturado para receber os brasileiros. Os próprios paraguaios, eles entendem dessa economia, porque imagina a cena, é uma cidade um pouco maior que de Paraná, ali por volta dos seus 100 mil habitantes do lado do Brasil, 100 mil habitantes do lado do Paraguai. Na última informação que eu tive, lá tinham 9 mil estudantes de medicina. Nossa. E na última contagem que eu fiz, quando eu estudava lá, eram 9 faculdades de medicina. Então imagina, uma cidade desse tamanho, um pouco maior que aqui, com 9 mil estudantes. Então, ela já é toda desenhada para atender essa realidade. Ela é uma cidade universitária. É uma cidade universitária. E o que acontece? Lá, as faculdades, na minha turma, por exemplo, não tinha nenhum paraguaio. Eram todos brasileiros. Então, você consegue chegar lá e já começar a estudar. E aí tem a questão do espanhol, você consegue se adaptar. A burocracia mesmo é na hora de voltar depois. Aí tem todo um processo para percorrer. O Paraguai está inserido nos países que está inserido no Mercosul, né? Sim. Não tem a questão do passaporte, ou tem também a exigência do passaporte para estar lá? Você precisa ter uma documentação. Por quê? O que acontece? Quando você chega lá, você tem 2 opções. Você pode pegar o visto de permanência ou o provisório. O de permanência você tem que ter um diploma. Por quê? Para que esse diploma? Para você comprovar
que você é uma pessoa interessante para ter um visto de moradia no Paraguai. Faz diferença para você estar lá dentro? Alguém vai te abordar e te mandar sair de lá? Não. A exigência desse visto, e aí você pode pegar o provisório, que é 2 anos, você fica 2 anos e depois já dá entrada no permanente. Quando você se forma e volta para o Brasil, você tem que comprovar que você ficou lá esses 6 anos. Quando você conseguir a sua aprovação no Revalida, ou fazer de alguma outra forma que a galera tenta, mas que é muito burocrático, o Conselho Federal de Medicina, ele vai olhar a sua documentação. E aí ele vai querer que você comprove que você esteve lá esses 6 anos. Por isso que você tem que ir na imigração e pegar um documento falando, estou entrando no Paraguai. Mas esse documento, qualquer um que chega lá pode conseguir. Não tem, assim, uma dificuldade em liberar esse documento? Não. Você só precisa ter antecedente criminal, que a gente pega na Polícia Federal, ou até pela internet, e entregar seus documentos. É uma cidade tranquila de se viver, segura? Eu diria que não. Porque o que acontece? O Pedro Juan Cabaleiro é uma zona de tráfico de drogas, por conta da fronteira seca. Então existe sim um perigo. Você tem que ter cuidado com quem você está andando, os lugares que você está frequentando. Porque ali, por conta de ser um território de fronteira seca, a mesma facilidade que eu tenho para atravessar de um lado para o outro, o crime também tem para poder fazer, tem, né? trazer mercadoria e as coisas que eles trabalham. Então, Pedro Juan é uma cidade violenta. Mas assim, o que acontece? Eles entendem que você está lá para estudar. Então, o que acontece muito é roubo de moto. Lá tem bastante. Porque você está no Brasil ali, entrou para o Paraguai e se perdeu. No Brasil para desmontar para lá, né? Ou vender. Exatamente. Aí tira a placa, a polícia não aborda dentro do Paraguai, então tem muito isso. E o que acontece muito são nas festas. Porque ali, nas festas ali, você sempre está em contato com alguém que trabalha com coisa ilícita. Então tem que ter esse cuidado muito grande. Agora, se você vai para casa, você sempre está com os seus amigos da escola, da faculdade, que você conhece, você está com a turma da igreja, não vai ter nenhum perigo, não vai ter nenhum risco. E esse contexto de comércio? Até um empresário estava conversando comigo um tempo atrás, justamente pela questão do imposto ser terrível aqui no Brasil, imposto para tudo, né? Que tem muitas empresas migrando para lá, para o Paraguai. Porque Sim. O imposto é menor, muito diferente do daqui. Tem fábricas, inclusive, sendo levada para lá, saindo do Brasil e indo para lá. É uma realidade aí nessa cidade onde você estava? É uma realidade, sim. Na cidade que eu estava, eu conheci empresários que preferiam montar a sua loja de material de construção, as suas lojas de mercadoria do lado do Paraguai. Então, imagina, você tem uma loja de material de construção e você vai abrir ali um galpão e etc. Para o seu cliente que é brasileiro, que vai usar esse material do lado do Brasil, não faz a menor diferença para ele onde que ele comprou. Agora, para você que faz os pagamentos ali do DARF e etc, para a Receita faz muita diferença. Um caso que chamou minha atenção foi quando eu fiz um internato em outra cidade, que foi em fronteira com o Paraná. Nessa cidade, chama de Salto del Guairá. Eu fiz. Teve uma oportunidade que eu fui fazer um transporte para a capital do Paraguai, Assunção, e adentrei para o país, né? Ali por Salto. Existem indústrias muito grandes de etanol, de biodiesel, de multinacionais brasileiras estão lá, que estão usando, aproveitando o território do Paraguai e as vantagens para construir uma fábrica lá dentro. Tem cidades lá nessa região que eu estive, que boa parte da população é de brasileiros que foram lá para trabalhar nessas fábricas.
Olha só. Incentivos fiscais, né? Acaba permitindo que as empresas... No Brasil tem a questão hoje da Zona Franca de Manaus. Sim. Estão querendo criar agora a Zona Franca ali com Guajará, Bolívia também, né? Dar suporte para que... Já tem empresas que se instalam em Guajará-Mirim no intuito de desfrutar desses benefícios vantagens também, já que vai pertencer a essa Zona Franca. Como tem a Zona Franca de Manaus, tem essa, aliás. O Brasil tem várias zonas que poderiam ser exploradas com mais incentivo aos empresários, porém isso também não acontece. Mas o que pode acontecer na sua vida de diferente é você realmente frequentar a Academia Modelo do Corpo e Esporte. Gente, a melhor e maior estrutura de Rondônia. Já fez a diferença, né? Com certeza, mudou até a minha consciência, gente. Eita, Lelê! É, meu amigo. A gente malhou os neurônios. malhou os meus neurônios. E é verdade, sabia? Quando você começa a trabalhar melhor o seu físico, e o doutor pode falar isso aqui, você melhora a sua qualidade de vida e cognitiva também. Que as células vão se movimentar, né? A circulação vai melhorar, vai oxigenar melhor essas células e com certeza você vai ter muito mais saúde. Saúde e qualidade de vida, gente. Academia Modelo do Corpo e Esporte tem unidades em Alvorada do Oeste, tem em Ji-Paraná na T7 e tem na Bílio Freire aqui no 2 de abril. Uma academia totalmente estruturada, com equipamentos modernos, profissionais graduados e você pode fazer o seu treino físico e o seu planejamento nutricional também? Sim, tem um nutricionista lá para fazer a sua reeducação alimentar e você vai ficar em dias com sua saúde, com a balança e com o corpício em dia também. Faça as pazes com a balança, venha para a Academia Modelo do Corpo e Esporte, porque o nosso objetivo é fazer você alcançar o seu. Estamos aqui com o nosso clínico geral, Bruno Antônio, que realmente graduou-se, estudou no Paraguai, está no Brasil, né? Foi aprovado há 15 dias no Revalida. Provão Sim. Difícil, né? Parece que de cada 15 mil, 10 mil às vezes passa, 7 mil. Sim. Não é nada fácil. Sim. Fazer uma consideração aqui sobre a Academia Modelo do Corpo. Frequentem. Se você não for frequentar agora, quando tá tudo bem, o médico vai mandar você frequentar depois. Então, quanto antes você começar, melhor. E a prova do Revalida, assim, é um grande desafio para todos os alunos que estiveram lá fora. É, assim, um bicho de 7 cabeças para quando a gente está lá dentro, né? Mas ela dá para passar. As porcentagens de aprovação são muito baixas. Né? Da galera que faz, muita gente tenta e pouca gente passa. Porém, eu tive um bom caminho trilhado aí e consegui essa aprovação. Você acha que para chegar nesse sucesso de passar no Revalida tem muito a ver com esse caminho que você está dizendo lá dentro da faculdade? Você é preparado para esse Revalida ou é algo que você tem que fazer à parte? Olha, é muito individual. A faculdade ela não te prepara para o Revalida. A faculdade ela vai te dar o diploma. Ela vai te dar ali o que você precisa para ter seu nome ali como médico. Porém, a sua aprovação no Brasil é exclusivamente sua. A sua dedicação e quem vai fazer. O que acontece? Ali, ainda sobre a entrada no Paraguai. Como no Paraguai não tem a barreira de entrada do vestibular e nem do valor, às vezes você pega uma rescisão do trabalho e fala, vou lá para o Paraguai, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai através de em procura de uma oportunidade diferente, né? Porém, ela não tinha planejado ali, não é medicina, nunca foi meu plano, entendeu? Mas eu vou lá tentar. Tem muito disso. Então, para ter uma base, a minha turma, quando eu entrei, tinha 120 pessoas. Depois de 6 meses, na volta das férias, metade já não estava lá, por conta dessa barreira de entrada. Às vezes a pessoa não se adapta nem no início, que é a fase mais difícil. Então ali depois desse filtro dos primeiros 6 meses, a galera já começa a ir até o final, quem passou desse primeiro filtro ali. Porém, o que acontece? Vai muito da pessoa entender o que vai ser necessário na hora de voltar para o Brasil. Porque muitos... Como você já é médico quando você termina, então aparecem outras oportunidades que tiram o seu foco. Se você não tiver isso como seu único plano, você provavelmente não vai ter essa aprovação.
Você pode, por exemplo, quando você termina, você pode se candidatar para ir para outros países. Você tem o diploma. Então você pode ir para a Europa, lá tem outros processos de revalidação que você pode tentar lá. E é menos burocrático que aqui ou não? não. Varia muito de cada país, mas cada país vai ter a sua burocracia para não deixar alguém que talvez tenha burlado o sistema começar a atender lá. Mexer com vidas, né? Exatamente. Você trouxe um insight aí de burlar o sistema, de que tem muitos alunos que morcegam bastante, que acabam nem chegando nas etapas finais, né? Só aqueles que têm a dedicação, e você foi um desses dedicados, que conseguiu chegar à reta final. Sim, a gente, olha, por conta da regulamentação, a gente acaba descobrindo casos de pessoas ali que passaram de ano de alguma forma, fizeram um acordo com a faculdade. Às vezes uma faculdade como lá não tem uma burocracia tão grande para poder abrir uma faculdade. Então muita gente abre uma faculdade, capta alunos que estão tendo dificuldade para poder avançar em outras para aquela nova. E aí tem um problema lá no final também, porque às vezes essa não tinha a documentação correta e a pessoa só fica sabendo na hora da formatura. Meu Deus, então olha a tem tragédia. tudo isso, entendeu? Aí já era. Então, uma coisa que é uma dica para quem está pensando em estudar lá fora é analisar bem quais são essas faculdades, né? Com certeza, você tem que analisar quantas pessoas já formaram, pegaram um diploma e estão atuando no Brasil. Porque até depois que você consegue a sua revalidação, seu documento vai ser analisado para ver se está tudo de acordo. E aí muitos são travados já aqui no Brasil, já com a documentação toda. Quando chega ali no Conselho Federal, o Conselho Federal vai te puxar todo o seu histórico, e se tiver alguma divergência, ele vai te mandar voltar para o país para poder concluir. E às vezes não é nem uma questão do aluno, é mais da organização da faculdade, né? Sim. Aqui no Brasil, foi aberto muitas faculdades e foi facilitado o processo de abertura de faculdade de medicina. Mas mesmo assim ainda tem um processo muito grande. O que acontece muito lá é você abrir um prédio, começar a dar as aulas e o dono da faculdade pensa literalmente dessa forma. Só vão formar daqui 6 anos. Então, nesses 6 anos, eu vou atrás dessa documentação. Da papelada. Exatamente, tem muito disso. E alguns no final não conseguem. Então, você tem que ficar atento com os valores. Muita gente fica encantada com uma faculdade que está muito abaixo do valor da mensalidade de outras. Qual que é a média de valores assim para fazer um curso Olha, desse? A faculdade que eu fiz era... Você começa pagando um valor e esse valor vai aumentando conforme os anos avançam, né? Mas ali, para você começar hoje na faculdade que eu fiz, ela vai começar ali por volta de uns R$2.000 e terminar ali por volta dos R$3.000. Então, comparado com uma faculdade do Brasil, hoje uma mensalidade aqui é R$10.000. 10 mil. Então, por isso que tem tanta atração para os brasileiros. É vantajoso, né? Sim. Mas tem uma situação que eu fico triste também, né? A maioria dos profissionais que estudam fora não ficam na sua cidade de origem, vão para outra cidade. As oportunidades são maiores, os salários também são maiores, né? Mais atrativo. Depende. O que acontece? Tem muitas pessoas que acabam ficando aqui em Rondônia, que estudam lá. No meu caso, eu preferi ir para São Paulo, primeiro porque lá paga melhor. Paga bem. Lá paga bem melhor. Porque são muitas pessoas. Só a cidade de São Paulo hoje tem 12 milhões de pessoas. Caramba. Então se Rondônia tem 1 milhão de pessoas, lá em uma cidade só tem 12 Rondônias. Então, por mais que tenha muito médico, ainda tem muita demanda. E por ter muita demanda, a hora do atendimento é maior. Então, muita gente procura ir para lá. E assim, eu hoje estou iniciando a minha carreira. Se eu tivesse outros vínculos maiores, hoje aqui em Paraná eu tenho a minha mãe e a minha irmã. Apenas. E a minha irmã futuramente também vai para a faculdade. A minha mãe vai se aposentar, ela vai ter a disponibilidade para poder sair daqui também, se for da vontade dela. Então não tem por que eu ter essa vontade de ficar aqui. Você é o primeiro médico da família, né? Sou o primeiro médico da família. Que você cantou, cara?
Por quê? Não tive aptidão nenhuma. A minha mãe, ela sempre foi muito eclética ali, ó. Vocês fazem o que vocês tiverem interesse de fazer. Então, as mesmas aulas que ela colocou colocou o meu irmão, os dois experimentaram as mesmas oportunidades. Só que o meu irmão, ele ali já no primeiro instrumento, meu irmão é cantor, né, da dupla Mike Rodrigues, ali no primeiro instrumento, no teclado, ele já falou, é isso que eu quero fazer. E não foi diferente pra mim, eu já tentei muito, eu queria muito poder tocar um instrumento, mas não foi comigo. Cantar não conseguiu também, não? Não, cantar também, eu nem me atrevo. É interessante, né? Na mesma família, muitas vezes tem muitos músicos. Sim. Mas tem famílias que tem apenas um mesmo e pronto, né? Sim, acredito que muita gente pergunta, antes de eu falar o que eu faço, eles perguntam, por que você não tá lá trabalhando com seu irmão em Goiânia, né? E aí eu falo, né, o que eu faço, mas dependendo da família, se um tá tendo resultado, por que não, né? É verdade. A gente vai apoiar, assim como fizeram com você, né? Sim. E hoje está aí um clínico geral pronto para o mercado de trabalho e já quer novos desafios para sua vida, não para também. Sim, o mercado, principalmente no Brasil, teve um aumento muito grande de oferta de faculdade de medicina, né? Aqui, em 2016, aqui em Rondônia, tinham 3, se eu não me engano. Uma em Cacoal e as outras em Porto Velho. Hoje, já tem faculdade em Vilhena, em Cacoal, Ji-Paraná, Jaru e outras em Porto Velho. Ji-Paraná já tem 3 cursos de medicina, né? Então... E aí acaba que o mercado ele vai aumentando e a quantidade de formados vai aumentando, mas as vagas continuam a mesma. E o triste também é que o valor não diminui, né? Aumenta as possibilidades de outra faculdade, mas não diminui o valor. Pelo amor de Deus. Sim, exatamente. O que acontece é o médico sair da faculdade endividado. Porque essas faculdades, elas acabam, se você for ali pagar integral, fica muito puxado, ela não consegue fechar uma turma. Agora ela vai lá e abre a possibilidade de você fazer um financiamento para poder pagar no final da faculdade quando você se formar. Já então acaba que sim. Começa a carreira já com a dívida para pagar. É muito comum. Você vai terminar, e se você fizer pelo FIES, que é o melhor dos casos, que a taxa é a menor, você vai terminar tranquilamente aí devendo 600 mil reais. Eu vi um deputado esse dia atrás do Congresso Federal ele falando da seguinte situação. Dos brasileiros, já que o governo oferece a possibilidade do financiamento estudantil, beleza, não conseguiu pagar, e ele, depois de formado, ele prestaria pelo menos 5 anos de serviço na rede privada, na rede pública. E teria um abatimento ali na faixa salarial do profissional, para ele poder também ter seu consultório, ganhar seu dinheiro, ter sua autonomia financeira, né? Sim. Hoje, não sei se esse projeto avançou também. Hoje já tem uma iniciativa dessa rodando e funcionando bem até, que é o do Mais Médico. O programa Mais Médico ia ter uma possibilidade para quem vem de fora para poder atuar. O que acontece? O Mais Médico, eu, como aluno, que sou um dos possíveis beneficiados desse programa, eu acredito que ele foi muito bem desenhado e discutido ali na hora de soltar. O que acontece? A prefeitura ela entra com a quantidade de vagas que ela precisa de médico naquela cidade dela. E aí sai uma lista de vagas e abre as inscrições dos Mais Médicos. O médico que tem CRM, que é o que já está apto para trabalhar no Brasil, ele tem a prioridade na vaga. Então, muita gente se discute, mas vai deixar um médico sem CRM atender? Só entra se ninguém que tem CRM se manifestou para aquela vaga. Aí abre para quem vem de fora. E o médico que tem CRM e tem uma dívida com o FIES é abatida da dívida dele. Então ele tem esse benefício. Se ele quiser atender pelo Mais Médico, que é pelo SUS, e ele tem uma dívida com o FIES, quanto mais tempo ele ficar dentro do programa, maior é o abatimento dele, da dívida dele com o governo. Que legal. Tem uma curiosidade. Quem estuda fora, no caso vocês, e a gente vê muitos jovens médicos aí trabalhando, que se formaram em outros países. Vocês sofrem algum tipo de preconceito por ter se formado em outro país? Você sente isso na sociedade? Tipo,
quando houve essa questão da inserção do Mais Médico no país, eu lembro que veio muitos médicos bolivianos, vieram muito cubano. E eu lembro, muitas vezes, de pessoas torcerem o nariz. Tipo, esse médico, não confio. Esse médico cubano, esse aí. Então, assim, vocês, mesmo sendo brasileiro, você acha que pode ter esse tipo de preconceito? Depende da situação que você tá. O que acontece? Se você vem pelo Mais Médico e você não é um médico revalidado, é possível que você tenha esse preconceito. Porque você não teve a certificação ali do seu ensino. E, como eu falei, realmente você consegue chegar e completar a faculdade sem... O revalida ele é muito difícil. Então, hoje eu sou revalidado. Se eu for atender no Brasil, o meu carimbo ele tem o mesmo peso. A minha faculdade não importa onde eu fiz, porque eu passei por uma das provas mais difíceis. Que é o revalida, né? Que é mais difícil do que quem estuda aqui no Brasil, porque quem estuda no Brasil ainda não precisa fazer uma prova dessa. Então, até dentro dos plantões, entre os médicos, eu tenho um aval de que eu sou revalidado, eu passei por um processo de certificação. Então, eu sou bem visto pelos outros médicos dentro do plantão. Agora, o médico do programa Mais Médico que não tem carimbo, aí sim ele pode ter esse desafio. Porque o paciente, até o carimbo vem com um código diferente. Ele vem com RMS, que é uma liberação direto do Ministério para você atender só naquele lugar. No caso, quem tem CRM, que tem o carimbo, é só quem é revalidado, é só isso? Quem é revalidado. E quem não tem esse carimbo diferente. Tem esse carimbo especial, que ele só pode atender naquela unidade, naquele lugar. Ele não pode fazer plantão delegar, né? E não pode ir para outro lugar. Então, realmente, se você ali está atendendo, você pode sofrer um preconceito, tanto da equipe quanto dos pacientes. Mas dificilmente acho que o paciente vai ter essa consciência, né, de que é revalidado ou não. Depende. Ali, como é na UBS, e você... Ali, quando você recebe a receita, você vai saber, dependendo. Você consegue ver. Tem a barreira, sabe? Porque as pessoas, elas têm medo. E a equipe também tem. E às vezes os próprios profissionais do ambiente tratam de querer denigrir o profissional que chegou. É verdade. Exatamente. Isso que é o problema que eu acho. Mas assim, o fato de ser jovem, você acha que isso gera um certo problema? Por exemplo, se você atender idosos, você acha que eles têm confiança? Olha, vai muito do médico e da abordagem dele com o paciente. Porque por mais que a sua aparência não transmita que você tem anos de experiência, a forma como você argumenta e a forma como você escuta o idoso e ouve a demanda dele, vai fazer com que ele saia dali falando, nossa, esse médico é muito bom. Eu concordo plenamente com você. Por quê? Eu tenho uma mãe idosa. Sim. E todas as vezes que eu levo ela em algum médico, o que vai mandar nesse atendimento é a atenção que ele deu para ela. É a postura do médico ali na frente. Se ele foi carinhoso com ela, se ele brincou, teve interesse em ouvi-la, pronto, ganhou o coração da velha. E demonstrar que o que ele está falando faz sentido. Exato. Né? Agora, esses médicos que nem olham na cara do paciente e fica... Cara, eu fico indignada, cara, de verdade. Sim. Eu fico com vontade de bater no médico, que eu chego lá, tudo bem... O que a senhora tem? Ué, se eu soubesse, eu não ia no médico. Exatamente. Eu acho que é uma abordagem muito infeliz, Bruno. Pelo amor de Deus. O que acontece com esses médicos que perguntam o que a gente tem? Olha, existe uma pressão de alguns lugares, acontece muito com convênio também isso, de você ter uma meta para atender. E alguns lugares e algumas prefeituras também fazem essa demanda. É horrível isso. A pessoa não olha na cara do paciente, fica lá receitando exame e você vai fazer isso. Às vezes tem ali uma falta de médico na escala e aí o médico fica sobrecarregado porque você tem que diminuir a fila, entendeu? Então tem isso e também tem um médico que está ali só pelo valor e ele não está interessado em prestar um bom serviço. Tem todos esses... Bruno, um médico ele pode pegar até quantos plantões para fazer? Não tem limite. Não tem limite? Não tem limite. Mas onde vai sobrar horário? Suponhamos, vou fazer 10 plantões. Não vai sobrar horário. Se você vai... Ele isso não afetaria a qualidade do atendimento quando pega uma carga muito grande de plantões? Com certeza.
Com Que aí certeza cai vai no que ela afetar. falou, só olha na cara que você tem, então, não pode. Tá. Exatamente, com certeza vai afetar na disposição do médico ali de fazer um bom serviço. Se Aí ele o tiver- cara vai ficar sem humor, vai ficar Exatamente. sem força para atender esse cliente, sem concentração porque não está dormindo. Sim, se ele tiver ali em várias escalas, uma atrás da outra, sem descansar, com certeza ele vai estar ali com o pico de cortisol já irritado já. O Misericórdia. que você quer? Vai embora pra sua casa, tomar um chá? Sim. Nossa, vem atrapalhar minha vida? Não, mas olha, a gente entende assim que a vida do médico é uma vida terrível. Eu entendo assim, que é difícil mesmo, principalmente quem trabalha no hospital mesmo, né? No pronto-socorro. Eu acho Sim. que deve ser assim totalmente difícil esse monte de plantão que vai, e principalmente quem está no início de carreira, né, que tem que realmente estar naquela vivência ali, das experiências que vai tendo, e fica naquela adrenalina de querer cada vez mais experiência. Eu imagino que deve ser até excitante para o cara fazer tudo isso. Mas aqueles médicos de postinho que atende mal, cara, não dá, não tem explicação isso não. Exatamente. E ali tem que ter um atendimento de excelência, que é atenção básica, né? Exatamente, ali é o médico da família que a gente chama. Pois é. Então ele tem que ter o atendimento muito calmo para entender todas as demandas e às vezes não só a demanda do paciente que está na sua frente, porque às vezes o problema dele não tá vindo dele, tá vindo do contexto da família dele. Então é mais emocional do que físico, exatamente. né? Então o atendimento do postinho tem que ser com muito carinho para ser É por isso que eu executado. falo, quando o médico atende com carinho, igual você falou, trata bem, rapaz, acho que o paciente recebe o diagnóstico de cura ali mesmo, né? Poxa. Sim, ele vai aliviado para casa, né? A tensão que ele chegou já é desfeita ali. A própria ansiedade que a pessoa tem por causa dos sintomas, talvez, que ela está sentindo, ela já vem um monte de coisa em sua cabeça, ela já chega ansioso para você, né? Sim. Hoje, conforme a gente vê muito meme de você pesquisar ali no Google e ter uma doença muito grave, né? Então tem essa atenção. Você só vai saber a partir do momento que você vê o médico. Então cabe ao médico ali tranquilizar o paciente, ou se não for uma situação de tranquilizadora, que você conforte ela. Eu posso até citar um exemplo de uma das fases da revalidação. Você faz um atendimento simulado com o paciente. E uma das simulações era a notícia de um diagnóstico de câncer. Você tinha que passar fazer esse diagnóstico conforme o protocolo de diagnósticos de má notícias, né? Então, assim, existe todo um protocolo de preparação para você poder, até no momento mais difícil da pessoa, fazer de uma forma que ela se sinta aliviada. Saber dar má notícia. Sim. Bom, bem lembrado. Minha sobrinha teve internado um tempo desse e ela tem lúpus. Certo. E ela precisou fazer uma biópsia Certo. no rim, Sim. que a doença está atacando o rim. Eu não sei se isso é um protocolo, se deve ser avisado ou não, mas o colega de vocês, não sei se foi a intenção ajudá-la ou é um protocolo, mas eu sei que ele piorou a situação. Ele chegou para ela e informou que aquele procedimento que ela iria fazer era algo arriscado, não era algo simples, e que ela poderia até perder o rim. Pronto, a menina entrou em desespero, começou a chorar e a ansiedade foi lá em cima, teve crise de ansiedade. É necessário mesmo uma notícia dessa para a pessoa que vai fazer o procedimento? Não, eu acredito que ele não soube passar a informação correta. Meu Deus, que vontade Porque de socar esse médico. A biópsia, a gente usa para diagnóstico. E ninguém vai ter nenhum problema porque tá fazendo uma biópsia, é um exame. Lógico, tem um risco. Qualquer exame que você vai fazer, até um raio-x, você tem ali os raios, né? Sim. Mas assim, a gente não faz ele para você ter algum problema. A gente faz para poder descartar outros problemas. Provavelmente o que ele quis dizer é que, no pior dos casos, o resultado podia vir com uma doença ali no rim que ela poderia depois retirar esse rim. Mas se a biópsia viesse com um resultado ruim, ele só estava fazendo um pedido.
Então, na verdade, ali era só um exame. Eu já passei Não. por uma situação. Só para concluir. Fala. O pior é que no outro dia a menina teve sangramento na urina. Com Aí, pronto. coágulos. Você imagina o desespero da criatura? imagino. Vou morrer. Sim. E não, é só um exame. Ali não tem. Com certeza foi ali ele foi infeliz na fala, porque na hora que você pede um exame, não tem por que você deixar o paciente preocupado. Nervoso, né? Meu Deus. Há muito tempo atrás aqui, mas há muito tempo mesmo. Foi solicitado que fizesse um exame. Eu fui fazer um exame, né? Exame de sangue, aquela bateria de exame. Aí chegou dizendo que eu tava com doença de Chagas. Falei, doença de Chagas? Não é um bom diagnóstico, Falei, não. Rapaz, que diabo é isso? Você deve ter contraído do barbeiro. Sim. Aí eu falei, barbeiro? Você mora em sítio? Você mora onde? Falei, não, moro no centro da cidade, né? E aí veio aquela onda que muita gente tinha contraído, tomando suco de açaí. Aí eu falei, será que eu tomei algum Cana açaí? de açúcar. Sabe? Né? E comecei a me questionar. Falei, rapaz, doença de Chagas. Aí a mulher foi em casa me visitar e falou, é para o senhor Wilson procurar um médico amanhã em tal canto. Rapaz, eu fui assim. Falaram todo que seu ressaca. coração já estava Só crescendo? escuta. Só escuta. Eu já fui todo E não tem com cura medo, também, né? Não tem cura. Aí, rapaz, eu cheguei, mandaram entrar na um suspense. Eu falei, rapaz, eu tava morrendo já de entrar no ambiente. Aham. Você que é o senhor Wilson? Falei, sou. Espera só um pouquinho que já vai atender o senhor. Eu falei, tá bom. Aí veio. Já iniciou o protocolo de má notícia. Primeiro veio uma senhora. A senhora já foi a melhor de todas. Ela falou, olha, se você tem doença de Chagas há mais de 2 anos ou há mais de 8 anos, seu coração está inchado, você está perto de morrer. Meu Deus. Começou bem. E aí eu falei, e se eu não tô assim? Ela não tem cura. Só piorando. Rapaz, aí eu fiquei com tanto medo, eu fiquei apavorado. Eu não quis nem esperar o diagnóstico do médico, né? Saí chorando, brabo pra caramba. Falei, rapaz, eu vou morrer, gente, eu vou morrer, meu coração tá inchado. Aí um dia um amigo meu, o Caju, me chamou pra ir numa escola no Dom Bosco pular um muro. Eu acho que ele vai lembrar disso. Na hora que eu pulei o muro, eu desmaiei. Rapaz, eu tô com a doença de Chagas. Não tem que tirar isso da minha cabeça. Aham. Aí eu falei, vou fazer novos exames. Aí fiz novos exames, um não deu. O outro também não deu. Eu falei, mas só nesse exame que deu, gente? Possivelmente era de outra pessoa, né, esse exame. Sabe? E aí repeti a terceira vez, nada. Falei, Pode, dependendo do exame que ele usou ali, da forma da coleta, pode ter dado um falso positivo. E por isso que a gente faz, quando dá positivo, a gente faz mais de um, que é para poder ter certeza que o primeiro estava correto. O falso positivo foi a notícia. Rapaz, quer matar. Eu imagino, não deve. Não... Seu cardíaco já tinha morrido ali mesmo. Aí fala, foi a doença de Chagas. Não deve ser uma coisa boa, não. Rapaz. Não é fácil, não. Eu lembro dessa época aí. Lembra? Eu lembro de você chorando, eu tô com o coração inchado. Não, o miserável do amigo ainda me chama pra pular um muro. Aí eu rodou e vai Mas morrer. por que você desmaiou? Eu sei lá porque eu desmaiei. Era psicológico. Provavelmente ele já internalizou ali o que tava acontecendo. Não, e olha que coisa, né? Uns dias antes, quando eu tinha. Hemocentro, era aqui perto do José Francisco. Eu fui doar sangue. Tinha uma menina amiga nossa doente, passando mal. Aí eu falei, vou lá doar, né? Pra salvar. E aí foi pular o muro no dia né? que doou Não, sangue? pior. Primeiro, foi 2 desmaios nesse dia. Eu acabei de doar sangue, aí teve um lanchinho, comi. Aí eu tava indo, não tem aquela chuva que vem de uma vez? Fui correr. Fui correr pra não pegar a chuva. Eu só lembro que eu tinha acordado lá dentro do Hemocentro de novo agora. Eu lembro que eu já tinha doado sangue. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui de novo? Tudo que vem no. Tá vivendo um looping temporal? Todo ensopado. Falei, alguém me. A mulher, você desmaiou, seu Deus. Tudo que tem ali no protocolo de não fazer, você foi marcando. Rapaz, eu falei, acho que o gabarito deu o negócio. Sim. Só experiência pra tirar sarra mesmo. Mas falando em gabaritar, um produtor rural pode gabaritar aí nas suas plantações com alguém, não pode? Com alguém. Com a Implemac, gente. 50 anos de tradição. Olha, na Implemac você encontra multimarcas.
Quando eu falo multimarcas, você encontra as melhores marcas do Brasil, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Para você que está construindo, no setor de construção, você encontra tudo na Implemac. E para você do campo, Elis? Com certeza, implementos agrícolas, aradores, tratores, para você tecnificar sua lavoura, deixar mais produtiva, mais ágil, na Implemac você vai encontrar. Menor preço, um excelente atendimento e uma variedade. E ainda, gente, negociando com a equipe, você vai parcelar, vai comprar muito mais com a economia na Implemac, que tem 50 anos de tradição, bem servindo você e toda a sua família. E com o melhor atendimento da cidade, uma equipe maravilhosa que tem tradição em atender você e sua família. Vem para Implemac, você também. Pois é, Brunão, estamos aqui num papo gostoso, aprendendo, vivendo as experiências. Parece que não, já estamos a quase 1 hora de bate-papo aqui no Verbalize. Sim, muito bom. Eu acredito que a gente pode falar um pouco aí de como é que é lá no Paraguai. É muito bom, né, gente? E, assim, a comida de lá, como é que é? A comida de lá, a gente tem uma sopa paraguaia. Você não falou com bom agrado, não. Eu não curtia muito. É apimentada, tipo os mexicanos, não? Não. É como se fosse uma torta. Mas não eles pegam farinha, colocam algumas coisas ali e deixa ela cozinha e tal, deixa ela de uma forma parecendo uma torta. É muito tradicional lá. Não é ruim, não. Mas a sopa é assim? Sopa paraguaia, exatamente. A sopa é uma torta? É como se fosse... Tem tudo que uma sopa tem. Só que concentrada. Só que concentrada, ela é dura. Não é aguado. Não é, entendeu? Por isso que tem esse nome específico de paraguaia. Pela forma que eles fazem, vende até como se fosse na prateleira como um bolo tipo mesmo. Um bolinho. Além da sopa, o que você recomenda não comer no Paraguai também? Olha, não comer... Eu acredito que agora, de cabeça, eu não lembro de muita coisa. Eu sei que lá tem a chipa, que quem tiver oportunidade é muito boa. A que vende chipa também. vende aqui, né? Aquela que parece pão de queijo? Isso. É tradicional do Paraguai. Eu prefiro a daqui. Aqui eles já deram uma modificada. Eu não sabia que chipa era paraguaia. Sim, chipa paraguaia. Lá a gente chama assim também. Tá? Aqui eu não posso comer chipa. Eles já deram uma incrementada aqui. Eu gosto até mais a daqui. Eu já te falo onde você encontra a melhor daqui, mas não vou fazer propaganda também não. Mas a do Paraguai diz que é boa. Sim, e lá é muito comum. Agora, que eu não recomende, eu gosto bastante de experimentar. Então vai lá, come, pode ficar tranquilo. Se você não gostar, é só não repetir. Não tem problema. Eu também gosto de experimentar. Porque se não gostar, você tem 2 caminhos. Não gostar e dar um piriri. Procura o médico. Exatamente. Com certeza. Mas e o custo de vida lá é alto? Olha, o custo de vida lá, o que você vai ter de mais dificuldade é com moradia. Por ser uma cidade, como eu falei, com uma estrutura não tão grande para muito estudante, os valores dos aluguéis eles são um pouco mais elevados. Principalmente se você quiser ali morar perto da faculdade. Ali os valores são extraordinários. Então você sempre vai morar um pouco mais para fora e aí você vai ter que comprar uma locomoção. Isso é inevitável, você vai ter que ter. E lá a gente usa muito moto. A gente usa, só que lá são os motos paraguaias mesmo. Elas vêm do Japão e ali você vai comprar uma moto por 4.000, uma moto nova. E se você comprar de outros, vai sair até mais barato. Então, você tem que ter um meio de locomoção e pagar o aluguel. A habilitação daqui serve para lá? Olha, tem muitos casos. Eu nunca tive a habilitação paraguaia. Então, mas eu também nunca fui parado. Mas ninguém usa a paraguaia não, você pode usar a brasileira mesmo. E aí o custo, e aí a alimentação, os valores são basicamente os mesmos daqui. Então você vai gastar com moradia, alimentação, algum automóvel que você vai ter que ter lá. Não tem transporte público, você tem aplicativo, mas você não vai para a faculdade todos os dias de aplicativo. E tem também o custo da mensalidade da faculdade. Então, em média hoje, se uma pessoa que quer estudar lá hoje, quanto que ela gasta por mês? Olha, depende muito de como é que você vai viver lá.
né? Mas se você começar a faculdade com R$ 2.000 de mensalidade, por exemplo, eu digo aí para você ter mais uns 1.000 de aluguel e mais 1.000 para poder se manter. Uns 4.000. A gente já falou de que é menos da metade do que só o curso daqui. Exatamente, então, é menos compensa. da metade do que a própria mensalidade daqui. Falando de mensalidade, custo de vida, qualidade de vida, profissão. A mulher, ela é bonita? Eu ia fazer essa pergunta, mas eu falei, acho que eu não vou fazer, não. Olha, tradicionalmente, a paraguaia, você consegue encontrar muitas paraguaias bonitas. Ali, principalmente pelo fato de você estar próximo do sul, então tem muito. Arranjou alguma namorada paraguaia? Não arranjei não. Aí eu voltei sem sabe de nada, inocente. Bruno, obrigado pela sua presença no nosso Verbalize, trazendo um pouco dessa história do seu aprendizagem, dos perrengues, né, das dificuldades que enfrentou, mas acima de tudo, a sua conquista. Sim, foi bastante difícil. Acredito que foi fruto de muita dedicação. Eu ia fazer a prova, eu já sabia que eu ia fazer a prova em março desse ano, né? Por conta das datas, né? Você vai sabendo quando que você vai terminar. Então eu comecei a me preparar em agosto de 2022. Passei todo o meu internato focado no estudo para essa aprovação, que é o que muita gente divide ali. O internato eu vou ter que focar aqui no internato e prestar atenção em tudo, e eu não vou pensar na revalida só depois. Mas as estatísticas mostram que quanto mais vezes você tentar o revalida, menor é a sua chance, porque você vai se desgastando, seu mental, você já não aguenta mais estudar para aquilo. Então é melhor que eu fiz um internato, claro, cumpri todas as horas lá, mas muita gente desfoca nesse período, quer ficar mais tempo no hospital, quer ir lá em horários alternativos para poder ajudar o professor, o médico, né? E assim, para quem estuda no Paraguai e quer voltar depois, eu recomendo botar toda a energia na preparação para o Revalida, porque é bem difícil. Então essa seria a sua recomendação para quem está pensando em estudar fora, né? A minha recomendação seria: se prepare antes. E não acredite que quando terminar a faculdade você se formou. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu vou aqui para minha formatura, vou para a cerimônia e etc. Porém, a minha formação ela vai ser concluída quando eu for aprovado, porque esse sempre foi o meu objetivo. Então, se prepare antes, e muita gente acredita que terminou a faculdade, terminou tudo. E não, você vai precisar investir na sua preparação para o Revalida também. Então, isso também é um erro muito grave. Terminei, então agora meus custos acabaram, ou eu vou estudar aqui de graça com o que eu encontrar. E não, você vai precisar de uma mentoria, de um cursinho específico para o Revalida, e isso vai ter um valor. Maravilha, né? Que bom. Obrigado mais uma vez. Obrigado por sua presença aqui. Sempre e parabéns, viu? A de Paraná, Rondônia. Espaço está aberto para a gente bater um papo. Obrigado pelo convite novamente. Gostei muito de estar aqui e espero ter contribuído. Tem redes sociais para divulgar? Tenho. Meu Instagram é Bruno AN _. E por enquanto é o Instagram mesmo. Muito Fechou. bem. Tá aí, gente. Papo gostoso aqui no nosso Verbalize. A gente vai se despedindo de você aqui, né, Caju? Aqui. Vai aqui? Se despedindo, mas voltamos na próxima segunda-feira. Bruno, quer despedir? Eu quero me colocar à disposição para quem tiver alguma dúvida, né? Tanto médica ou querendo ir para o Paraguai ou preparação também. Muita gente está aí tentando, né? Então coloca à disposição. Olha pode aí, ir lá. gente. Fala de novo o seu Instagram. É Bruno AN _. Muito bem, parabéns, Bruno. Garoto aí jovem, né? E já formado e revalidado. Revalidado. Maravilha. E Pronto, até segunda. né, Prontíssimo. Até segunda que vem, gente. Beijo. Até segunda. Agora eu vou me despedir aqui. Beijo pra vocês. Até segunda-feira.